Olá galera, beleza? Eu sou o Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou gravar um vídeo sobre as 5 melhores mortes mais emocionantes da Marvel. Sim, de mortes, aquelas que você vê o personagem da Marvel, um herói que se sacrifica ou morre pelo vilão que esfaqueou ele. Mortes que eu vou falar aqui: da Viúva Negra, de Vingadores Ultimato, da Tia May, de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a morte da Gamora, de Vingadores Guerra Infinita, a morte do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato e até a morte do Groot em Guardiões da Galáxia. Eu vou falar de 5 mortes que fizeram o cinema chorar de lágrimas. Eu nunca chorei nessas cenas porque eu nunca chorei mesmo de verdade com a minha lágrima derramando nos meus olhos. Eu nunca chorei, né? Em um filme, mas quem sabe um dia eu posso chorar em uma dessas cenas. Enfim, bom, mas já vai deixando seu like, comenta, se inscreva-se, me siga no meu Facebook, dá o like, comenta, se inscreva-se rumo aos 800 inscritos, dá o like, comenta e se inscreva-se e vamos falar das 5 melhores mortes mais emocionantes da Marvel. Então vamos lá. Começando com a primeira morte da Marvel mais emocionante é a da Viúva Negra de Vingadores Ultimato, quando ela se sacrifica pro Flint Burton, o Gavião Arqueiro, conseguir a Joia da Alma, né, quando os Vingadores estão recuperando todas as Joias do Infinito, quando eles estão voltando para o passado para conseguir todas as 6 Joias do Infinito. E aí acontece que para achar a Joia da Alma, você tem que se sacrificar para outra pessoa conseguir a Joia da Alma, né? E isso já aconteceu uma vez quando o Thanos queria a Joia da Alma, em que alguém tinha que se sacrificar para ter a Joia da Alma. O Thanos não podia se sacrificar, mas ele teve que sacrificar sua própria filha, a Gamora, para ela se sacrificar e morrer pro Thanos ter a Joia da Alma. E aí acontece que era pro Flint Burton, o Gavião Arqueiro, se sacrificar, morrer. Só que a Viúva Negra fala: não, eu vou me sacrificar. Você não vai não, Flint. Eu que vou. Só que aí fica nessa discussão: quem que vai se sacrificar para ter a Joia da Alma, certo? Um vai morrer e o outro vai ter a Joia da Alma. E quem quis se sacrificar foi a Viúva Negra. E ela, a cena da morte dela, quando ela morre, é emocionante demais. Muita gente chorou nessa cena, né? Foi o último filme que a Viúva Negra atuou na Marvel. Quer dizer, na era Marvel dos anos Homem de Ferro, Capitão América, Thor e Vingadores, porque também em 2021 lançaram um filme da Viúva Negra, que é sobre o passado da Viúva Negra, que é antes, né? Enfim, não sei porquê, mas fizeram esse filme. Nem sei se eu quero fazer vídeo sobre esse filme. Se vocês quiserem, comentam aí que eu posso fazer vídeo sobre Viúva Negra. Enfim, então, essa foi a primeira morte mais emocionante da Marvel, da Viúva Negra. É quando ela se sacrifica para o Gavião Arqueiro conseguir a Joia da Alma. Pois é. Segunda morte, a morte da Tia May do Peter Parker em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Bom, ela não se sacrifica. Não, claro que não. Ela morre pelo vilão. E esse vilão é quem? Duende Verde, que matou, jogou, como fosse... Não jogou. Ele meio que
Enfim, não sei como é que foi. Eu não me lembro como é que foi essa morte da Tia May. Mas eu acho que ela foi esmagada por alguma parte do apartamento que o Peter estava morando, né? Depois que descobriram a identidade secreta dele. E aí o apartamento tava se destruindo pelo Duende Verde, porque ele queria matar o Homem-Aranha. E aí acabou que, sem querer, que o Duende Verde acabou matando, sem querer, entre aspas, Tia May. Ela morre. Morre, mas antes dela morrer, ela fala uma frase que, cara, acho que é a melhor frase de um filme de super-herói. Que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ela morre. Pô, é uma cena muito triste. Pô, se fosse. Se fosse o tio Ben, nossa, todo mundo ia chorar igual um bebê. Mas essa cena da morte da Tia May é como se fosse uma referência da morte do tio Ben de Homem-Aranha do Tobey Maguire e de Homem-Aranha do Andrew Garfield. É uma referência. E é uma referência muito boa e muito emocionante. Pois é. Terceira morte, a morte da Gamora, né? Bom, a Gamora morreu por sacrifício, por causa que o Thanos, como eu tinha dito, quando eu tava falando da morte da Viúva Negra, em que ela não queria ser morta por um sacrifício pra ter a Joia da Alma, porque o Thanos queria. E como ele queria dominar o planeta, destruir cada planeta que ele visse pela sua própria frente, ele ia destruir com as 6 joias do infinito. E aí acabou que pra ele ter, acho que a quinta ou a quarta, nem sei qual, não sei se a joia da alma foi a quarta ou quinta joia, não me lembro. Mas eu sei que a sexta joia do infinito é a verde, que é a joia do tempo, a joia do Doutor Estranho. E ele. E aí acaba que a Gamora se sacrifica pro Thanos ter a joia da alma. Ele consegue essa joia da alma, mas também fica triste porque ele teve que se sacrificar a sua própria filha. Que na verdade não é sua filha, porque ele adotou ela. Adotou ela. Porque ela achou ela naquela vila dela, em que o povo dela tava assim, morto e bababá, bababá, bababá. E aí ele acabou adotando ela como sua própria filha. Enfim. Mas essa foi a morte da Gamora. Muito triste, muito emocionante. Que eu acho que também não poderia ter feito isso. Acho que ela não. Não tinha que fazer, porque se era pro Thanos ter a Joia da Alma, ele não podia se sacrificar pra Gamora ter a Joia da Alma. Ele tinha que ter, porque ele tinha que destruir cada planeta pra ser o mais poderoso e depois finalmente descansar em paz, certo? Então, é isso. Triste? É triste. Mas calma que depois ela volta. Só que ela volta do passado, né? Ela não é a Gamora que, tipo, a gente conhece. É outra Gamora. A Gamora do passado, enfim, que aparece em Vingadores Ultimato. Enfim, quarta morte, que eu acho que eu poderia deixar por último. Mas eu tentei que falar, é a morte que, pô, eu me sinto muito mal não ter chorado. Porque eu podia ter chorado nessa cena, porque, oh meu Deus. Né, que eu acho que eu poderia ter deixado por final esse vídeo, mas ela é muito emocionante, uma cena que, pô, me sinto mal não ter chorado. Todo mundo chorou no cinema quando viu essa cena em Vingadores Ultimato. Tô falando da morte do Homem de Ferro, do Tony Stark, quando ele se sacrifica, estalando os dedos e fala: eu sou o Homem de Ferro.
Cara, essa cena eu me sinto um imbecil não ter chorado. Mas eu me entendo porque eu não consigo chorar em finais e cenas dramáticas e tristes. Eu só consegui me emocionar só em Naruto. Enfim, não vou nem dizer, enfim. Mas, cara, essa morte foi que o Tony Stark queria se sacrificar pra não ter o risco de perder mais uma guerra pro Thanos. Pra não perder de novo pro Thanos, né? Depois de perder em Guerra Infinita, o Tony pensou em se sacrificar, pegar todas as joias do infinito, colocar na mão dele para depois estralar os dedos e se sacrificar e fazer que todos da equipe do Thanos, tipo, virassem pó, poeira e morressem. E isso aconteceu e foi por sacrifício mesmo. E essa cena dói pra muitos fãs do Homem de Ferro. Pô, que tristeza. Enfim. Bom, e por último, né? Quinta e última morte, eu vou falar da morte do Groot, que ele se sacrifica, que ele morre para proteger os Guardiões da Galáxia, quando ele vira como se fosse uma árvore, em que ele se sacrifica por salvar todo mundo. Uma cena muito triste e emocionante. Acho que era para eu colocar aqui como quarta morte e a morte do Homem de Ferro botar como quinta morte. Mas é isso, eu decido que quem tem que estar em primeiro e quem deve estar em décimo. Eu decido, porque quem manda nesse canal sou eu. E porque tinha poucas mortes da Marvel, porque eu só coloquei as mortes da Marvel que eu realmente conheço e que eu já vi. Por exemplo, não tem a morte de tal pessoa que morreu. Não tem, né? Eu poderia ter colocado a do Loki, mas eu acho que não vai dar tempo não, porque senão o vídeo ia ficar muito longo se eu falasse da morte do Loki de Vingadores de Guerra Infinita. Mas acontece que, cara, foram poucas mortes que eu escolhi nesse vídeo pra falar, porque eu acho que na Marvel tem poucas mortes. Poucas. Ou muitas, não sei. Se você me disser quais são todas as mortes que tem na Marvel, você pode me corrigir e me pedir pra eu fazer um vídeo parte 2, tá falando de outras mortes que tem na Marvel, né? Certo? E aí eu posso fazer um vídeo aqui também, tá? Parte 2 da continuação desse vídeo, tá? Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Gostou do vídeo? Dá o like, comenta, se inscreva-se, siga no Facebook, dá o like, comenta, se inscreva-se. É nóis e rumo aos 800 inscritos. É isso e tchau, até mais tarde.